Nosso convidado de hoje é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, foi projetado pelo PT, foi para o PSDB e agora está indo para o PCdoB. Macário, muito obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, internauta da TV Atual, telespectadores. Boa noite, Márcio Cassian. Quero cumprimentar o jornalista Davi e cumprimentar o jornalista Adilson. E já vamos dar início à roda de fogo, vamos chamar Davi da Silva. Boa noite, internautas. Boa noite, Macário. No ano de 2012, exatamente no mês de setembro, já no calor da eleição, da campanha eleitoral daquele ano, você foi acionado pelo Ministério Público a assinar um termo de ajustamento de conduta devido a uma lei que autorizava a Câmara a ter 122 cargos comissionados e apenas 53 funcionários concursados. Queria que você falasse a respeito da necessidade que teve de você ter que se ajustar, que estava configurando ali um trem da alegria. É verdade. Então, eu assumi a presidência da Câmara Municipal de Taboão da Serra em janeiro de 2011, e essa notificação do Ministério Público com o Poder Legislativo de Taboão da Serra já existia pelo presidente anterior, só que ele não cumpriu, não conversou com o Ministério Público e não fez o reajuste de conduta como o Ministério Público apontava. Então, na nossa gestão, o Ministério Público fez a mesma representação. O que eu fiz? Eu chamei a procuradora da casa, a doutora Simone, chamei o corpo técnico da Câmara Municipal, né, a tesoureira, eu e o administrador. E lá nós começamos a fazer conta. E depois que nós fizemos conta, fizemos um levantamento do que daria para ser feito em relação ao funcionário da Câmara Municipal de Taboão da Serra, a gente vimos que no começo ia ser difícil, mas depois dava para continuar andando. E foi isso que nós fizemos. Nós atendemos o pedido do Ministério Público e, com isso, possibilitou a construção do prédio da Câmara Municipal de Taboão da Serra, né? Depois que nós fizemos esse TAC de reajuste de conduta, eu passei algumas dificuldades dentro da Câmara, né? E a gente enfrentamos essa dificuldade com transparência. Na época, muitos vereadores não gostaram, porque achavam que eu deveria ter consultado eles. Eu não fiz a consulta, eu consultei a procuradora da casa e a gente fizemos e deu certo. Então, provado que hoje a Câmara Municipal saiu do aluguel e tem o seu próprio prédio. Com relação a essa questão específica dos 122 funcionários autorizados, a lei é de 2011. Então, estava na vigência da tua gestão como presidente da Câmara. É a lei 250/2011, criando 122 cargos comissionados e apenas 53, quando a recomendação é que haja pelo menos um certo equilíbrio, e não você ter mais do que o dobro de comissionados com relação ao número de funcionários efetivos. Isso foi feito dentro da tua administração. A lei é de 2011. Então, veja bem, enquanto você não faz o TAC de conduta, você poderia tanto aumentar alguns cargos como diminuir. Então, na nossa época, nós fizemos essa lei que deu um equilíbrio de 50%. Mas não era isso que o Ministério Público queria. O Ministério Público queria um equilíbrio de 100%. Equilibração de 100%. Nós conseguimos fazer isso na Câmara Municipal. Mas, por exemplo, numa prefeitura, você já não consegue fazer esse reajuste, porque fica muito gritante, né? Mas nenhum vereador anterior fizeram. E nós, né, não só atendendo o pedido do Ministério Público, né, mas para ficar bom também para o Poder Legislativo, Taboão da Serra, a gente acabamos fazendo esse reajuste de conduta, que foi bom para a cidade e para o próprio Legislativo. Ok. Adilson Oliveira. Macário, eu queria falar sobre a sua trajetória no PT. Você esteve no PT, mas a sua estada no partido foi aos trancos e barrancos. Você foi muito hostilizado dentro do partido, você
é acusado de ter se beneficiado ou ter se promovido pessoalmente ao longo da sua permanência no partido, de 12 anos. Eu queria saber, e depois você foi para o PSDB, você se considera, ou você se considerava um petista realmente, ou você se tornou um alpinista político? Olha, eu acho que todos nós temos que ter a nossa opinião própria e a nossa opinião formada. Na verdade, eu não sou petista, eu não sou PSDBista, como também eu indo para o PCdoB, eu não vou ser PCDBista. Eu acho que a gente tem que ter ideologia política, né? Eu acho que a gente quando entra na administração pública, a gente tem que trabalhar para a população, e principalmente por mais carente. Essa é uma tese que eu sempre defendi. Tem muitas pessoas que vão para o PT e eles se tornam radicais. Vão para o PSDB, se tornam radicais também, né? E eu acho que partido é o seguinte: você vai sair candidato, é lógico que você tem uma cartilha no partido a seguir, mas você precisa de um partido para sair candidato, você precisa fortalecer o partido que você está candidato ou se você for eleito, mas você tem que ter a sua ideologia própria, né? E quando você tem a sua ideologia própria, você acaba sendo confrontado por algumas pessoas fanáticas. Eu acho que o partido do PT é um partido bom, é um partido grande, é um partido que fez muito pelo Brasil, pelos estados e pelas cidades do nosso Brasil inteiro, como o PSDB também. O PSDB deu a sua contribuição, como o PCdoB deu e vai continuar dando. A sua ideologia era diferente da ideologia do PT? Então, eu acho que a minha ideologia vai de encontro com a ideologia dos trabalhadores, das pessoas mais necessitadas. A gente tem que atender a todos. Eu quero dar um exemplo aqui. Você tem 2 filhos. Se uma adoecer, você vai dar prioridade para aquele que está doente. Então, eu acho que qualquer partido, quando ele está no poder, quando ele está governando, ele tem que priorizar todas as causas, mas dar preferência para as mais necessitadas. E o PT não, algumas pessoas do PT mentia eu como uma pessoa ideológica. Não, você não tem cara do PT, você tem cara de centro-direita, de centro... E daí por diante, né? Eu reafirmo, eu tenho a minha opinião formada. Quando você se filia em um partido, você sai candidato por um partido, você é eleito por um partido, você tem que acompanhar a cartilha do partido. Mas também não é necessário você concordar em 100%. Então, talvez algumas pessoas do PT na época me viam com outros olhos, porque eu tinha a minha opinião formada. Quem te filiou ao PT? Quem assinou a sua filiação? Quem assinou a minha ficha de filiação foi o Irineu Casimiro. O senhor se dava bem com ele no partido? O senhor considera o Irineu fanático? Olha, o Irineu ele fez parte da estadual, não sei se ainda faz até hoje, na minha época ele fazia, e o Irineu ele é um pouco linha dura, né? Ele é um pouco linha dura. As pessoas que estão no PT têm que seguir 100% a cartilha do PT, senão toma crítica mesmo lá dentro. Infelizmente é assim. Mas eu acho que, até pela posição dele, ele era um cara centrado. Você se considera injustiçado no tempo que você esteve no PT? Olha, na época se cogitou, o Evilásio na época, cogitava o meu nome para fazer a sucessão dele. E o Evilásio teve uma conversa na época com o Gesso, ex-presidente do PT, e com o Irineu, e comigo. E os dois falou que tinha fechado questão com o Wagner, o candidato era o Wagner, e por isso a nossa candidatura não foi à frente. Né? Eu me sinto injustiçado nessa parte aí. Ok. Davi da Silva. Já que você falou do Wagner, né, me parece que não foi apenas uma questão no final da sua convivência partidária. A gente se lembra, em 2011, houve até um bate-boca em plena sessão do Wagner, chamando a atenção que você estava colocando uma apreciação de contas na pauta e que aquilo estava errado. Você falou, só faltou você me chamar de idiota. Né? Então isso não é uma coisa que ficou só no bastidor. Era uma briga de casal em praça pública. Porque, na verdade, o Wagner, ele foi um bom vereador, acho que deu uma boa contribuição para o Legislativo de Taboão da Serra, mas cada qual
tem a sua opinião. E o Wagner, no momento, achava que não era o momento de colocar as contas para votar. Mas a maioria dos vereadores queria, e era uma pauta que já tinha entrado outras vezes, tinha saído, né? E é tanto que foi aprovada as contas, né? Adilson Oliveira. Macário, você sofreu alguma pressão, houve alguma pressão externa ou acordo para que o senhor, que era presidente da Câmara à época, aceitasse, colocasse para votação as contas do prefeito Fernando Fernandes? Não, de maneira alguma. De maneira alguma não houve pressão. Eu também não faço nada com pressão. Quem me conhece sabe que o meu comportamento não se adapta à pressão, né? Foi um projeto colocado como outro qualquer, era um projeto que estava para entrar mesmo na ordem do dia, não teve pressão de lugar algum, né? Não teve pedido, né? Era um projeto que tinha que colocar para votar e a gente colocamos e foi votado. Como foi aprovado, poderia ter sido rejeitado na época. O senhor teve conversas com o Fernando para que pudesse ser o candidato a vice na chapa dele. Acho que 2012 mesmo, né? Isso não tinha alguma já tratativas entre o senhor e o então candidato Fernando? Não, até porque na época eu estava afiliado no PT, se eu aceitasse um convite desse, o PT ia me expulsar e ia tomar cadeira, né? Mas o senhor sentou com ele, nos jornais saíram o senhor reunido com ele, se vislumbrou um acordo nesse sentido? Não, de maneira alguma. Eu não sentei com o Fernando só uma vez, não. Um dia eu estava almoçando ali do lado do cartório e chegou o Fernando, mais um pessoal que estava com ele, e ele perguntou se ele poderia sentar na minha mesa. Eu falei, lógico que pode, não tem nenhum problema. Ele sentou e nós acabamos almoçando junto, não teve nada combinado. Uma vez também o Fernando esteve na Câmara com a deputada Analice Fernandes e eles foram no meu gabinete, eu era presidente da casa, eles foram lá, né, me cumprimentar, me dar parabéns e tal. Então, várias vezes eu encontrei com o Fernando e não teve nenhum combinado, não teve nenhuma troca de favor, não teve pedido, não teve nada. Agora, é lógico, se eu aceitasse esse convite para ser vice do prefeito Fernando Fernandes, com certeza eu tinha perdido a cadeira de vereador, porque eu conheço o PT e eles iam entrar com pedido, né, de... O senhor só não aceitou porque estava no PT. Se o senhor não estivesse no PT, o senhor teria aceito? Se eu não estivesse no PT, eu acho que dava até para conversar. Não sei se eu teria aceitado, mas dava para ter realmente conversado. Nesse sentido, o Fernando me convidou, de imediato eu já falei que não dava por conta disso. Ok, então, Davi da Silva. Em 2008, você conseguiu a vaga na Câmara, foram 2.689 votos. Aí, quando chega na eleição subsequente de 2012, você cai para 1.900 e isso acabou estabilizando, que é a mesma votação de 2016. Onde foram parar esses 700 votos que você não conseguiu mais recuperar? Na verdade, na minha reeleição eu tive 1.952, né? E houve vários fatores na cidade que eu acho que comunou com toda essa situação. Um exemplo foi a mobilização do MTST, faltando uma semana para a eleição, que quebraram a Câmara inteira, né? Falando que eu era contra os moradores sem tetos de Taboão da Serra, que eu era contra a moradia, pregaram isso a semana inteira na cidade, né? E também a situação que aconteceu na cidade quando eu assumi a presidência da Câmara, que foi aquele fator do IPTU lá, que deu toda aquela revolução e ficou na cabeça de muita gente, e quem se comprometeu com essa situação acabou pagando o preço, e quem não se comprometeu com essa situação acabou pagando o preço também, que foi, no caso, a minha situação. Então, o aumento do IPTU refletiu na sua trajetória política? Eu não diria que o aumento do IPTU, né, mas ajuntou o aumento do IPTU com todo aquele escândalo que teve, né? Agora, o aumento do IPTU, que é comentado na cidade até hoje, veja bem, tem uma coisa que chama planta genérica de valores da cidade. O prefeito ele pega essa planta genérica de valor da cidade, manda para a Câmara Municipal para que o Legislativo aprecie e vote. O Legislativo apreciou e votou,
E o prefeito fica autorizado a contratar as empresas técnicas na área para fazer a vistoria dos imóveis na cidade. Veja bem, eu construí uma casa, eu fiz uma casa térreo, grande, bonita. Mas passou-se um ano, eu construí mais um em cima. Passou-se um ano, eu construí. Daqui a pouco eu estou com um sobrado de 5 andares. Aí passou-se 6, 7 anos, a fiscalização passa revendo esse tipo de construção. Aí é lógico que o meu imposto de R$500 vai pular para 2.500, ele vai ter um aumento de 400%. Não é justo quem construir um prédio de 5 andares pagar R$500 e quem tem uma casa de 100 metros quadrados pagar R$100.000. Então, na verdade, não houve aumento exorbitante de IPTU na cidade, mas houve sim a regulamentação das construções existentes de Taboão da Serra. Na declaração de bens que você fez em 2012, a tua casa estava avaliada em 150 mil. E agora, na última declaração, ela já está em 400 mil. Então, você também teria incorrido nesse erro de ir melhorando o imóvel, de ampliando o imóvel e não fazendo a atualização junto à prefeitura, ao órgão público? Não, a minha casa está atualizada até 400 mil hoje. Até... Você declarava ela 150 mil em 2012. Sim, mas nós estamos em 2019. Tem 5 anos. Tem 5 anos. Eu estou falando da declaração em 2016. Então, ela sobe de 150 mil para 400 mil. Então, você também faz parte, ou fez parte, desse conjunto de moradores que o ex-prefeito usou esse mesmo argumento, na verdade, jogando para o munícipe, né? Como, a culpa é do munícipe. O prefeito não deu aumento, o prefeito deu um reajuste. Na cabeça do morador, é aumento, porque se o meu IPTU pular de 300 para 800 reais, é aumento. Mas se você construiu, se você tinha uma casa e você fez mais 2 em cima... Então, mas você também fez isso. A minha casa, quando eu construí ela, eu construí de uma vez. Eu sou construtor, eu fiz 3 andares... O que aconteceu, então, para ela pular de 150 mil para 400 mil? Ela valorizou, a prefeitura quem valorizou, não foi eu. Eu que não declarei, a prefeitura mandou lá no carnê de IPTU que ela vale isso. Entendeu? Eu acho que a prefeitura tem que fazer isso periodicamente, anualmente. Porque a prefeitura, ela vive de receita. E o contribuinte, o munícipe da cidade, tem que ter consciência que ele tem que pagar o IPTU. Um exemplo, o IPTU da cidade não paga o lixo hoje que se recolhe da cidade. Esse é um dado que está na arrecadação da prefeitura para você ver quanto que arrecada de IPTU e quanto que se paga de lixo. Agora, sonegação de imposto é crime. E você não corrigir os impostos da cidade, tanto para o legislativo como para o executivo, dá improbabilidade administrativa. Adilson Oliveira. Macário, você se refere a essa questão do sem teto ou sem terra como um dos fatores que prejudicaram a sua reeleição à Câmara, mas o fato é que o senhor votou contra as áreas de ZEIS na revisão do plano diretor, que motivou até um bate-boca acalorado do senhor, entre o senhor e um militante do PT à época, em 2012. O senhor, aliás, o partido se voltou contra o senhor. O senhor não foi contra as diretrizes do partido, mas o senhor não votou contra as pessoas de menor renda? Até porque eu não votei, porque eu era presidente da casa. Então o presidente não vota. Na época eu não votei. Mas o senhor fez uma declaração pública de que era contra... O senhor não votou, mas o senhor fez uma declaração que o senhor era contra, ou melhor, era a favor da retirada das áreas de ZEIS. Eu era contra e sou contra a você tirar as áreas que é de interesse social para construir prédio de alto padrão, e essas pessoas, essa gente ficava onde? Então, na época, houve um mal-entendido. Eles davam uma área, por exemplo, no Parque Laguna, mas tiravam aquela área de frente do INSS. Aquela área lá entrava como área de ZPA 2, ZPA 3. Então, aquela área lá saía de quem precisava de terra e eles davam uma área no Laguna. Eu não sei se tinha jogo de interesse, e esse projeto chegou na minha mão um dia. Chegou na segunda-feira para votar na terça. Então, eu pedi para o prefeito, na época, que eu precisava olhar melhor o projeto. Entendeu? Então, foi tudo ao contrário. Depois que passou toda aquela situação, que o prefeito arrumou o projeto, que a gente analisou e a gente vimos que o morador de sem teto ia ter a garantia de que tinha a possibilidade de morar na sua cidade, aí nós aprovamos depois do pleito da eleição já passada. Então,
a minha questão de endurecer a votação naquele dia foi justamente para não tirar o direito do sem-teto e do sem-terra em Taboão da Serra. Se vocês buscarem a história, vocês vão ver que o que eu estou falando aqui é a realidade. Macário, queria falar então, voltar agora à questão da sua saída do PT e ido para o PSDB. Quem era Fernando Fernandes quando o senhor sentou, recebeu ele na sua casa para se filiar ao PSDB? E quem é Fernando Fernandes hoje? Olha, o ser humano, ele muda de opinião, eu não diria todo dia, eu diria toda hora, né? Mas assim, eu não quero aqui levantar nenhuma crítica, até porque hoje eu faço parte de um grupo, que esse grupo me vê com bons olhos e está me indicando para ser pré-candidato a prefeito na nossa cidade. Eu acho que essa crítica quem tem que fazer é os eleitores da nossa cidade, mas cada qual sabe das suas injustiças que comete. Né? Qual que foi a injustiça que ele cometeu contra o senhor? Não, eu estou falando que cada qual sabe das suas injustiças que comete. Ele cometeu alguma injustiça contra o senhor? Se ele cometeu alguma injustiça, isso vai estar no consciente dele. Estou fazendo uma pergunta para o senhor. Ele cometeu alguma injustiça contra o senhor em relação ao que ele havia prometido ou assumido como compromisso com o senhor em 2015 para o senhor se filiar ao PSDB e, ao longo desse tempo, ele descumpriu algum compromisso? Cometeu alguma injustiça contra o senhor? Olha, quando eu recebi o convite para me filiar no PSDB, eu recebi um convite através do Doriana. E eu falei, eu vou pensar e tal, e depois o Doriana me levou até o prefeito, lá no gabinete, eu conversei com ele, né? Ele não me prometeu nada, eu também não pedi nada, né? Mas no decorrer da campanha, eu me lembro que faltando uns 15 dias para a campanha ir para a rua oficialmente, ele reuniu o time do PSDB e falou assim, ó, o primeiro suplente de vereador do PSDB ou assume uma secretaria ou assume a vereança, porque a gente vamos fortalecer o nosso time e tal, e etc. Isso é de conhecimento do jornalista da cidade, é de conhecimento de todo político da nossa cidade. Ele não conseguiu cumprir, não sei porquê, também não tenho nenhuma mágoa, a caneta é dele, ele não me quis para fazer parte do governo dele, eu acho que é um direito dele. Né? Agora, a palavra que ele deu, se ficou no meio do caminho, aí é questão situação dele. Davi da Silva. De PSDB para PCdoB não é uma distância curta, né? A memória eleitoral, ela não costuma ser tão volátil mais, a partir do momento em que hoje em dia o internauta ele tem essa biografia muito marcadamente. Quando você saiu do PT, uma das suas linhas de defesa, né, para sair era a questão do desgaste em relação aos escândalos que acabaram envolvendo a legenda. Esse foi um fato. O desconforto com os militantes, falta de companheirismo, era uma linha. Mas, na macropolítica, você colocava o PT como um partido inviável eleitoralmente. Só que o PCdoB é meio que irmão siamês do PT e faz uma defesa intransigente, né, do PT, da figura física do Lula. Então, veja bem, eu acho que eu vou ser repetitivo nessa resposta. Eu acho que eu tenho a minha opinião formada, né? Se eu for para o PSDB, eu vou ter que seguir a cartilha do PSDB, entendeu? Como eu saí do PT e fui para o PSDB, se eu estivesse fazendo parte do governo, eu tinha algumas exigências a ser cumprida, né? E eu indo para o PCdoB, não tem a sombra de dúvida que a gente vai seguir a linha do PCdoB, entendeu? Agora, é lógico, com a minha opinião formada. Eu costumo dizer que os partidos não podem pagar pelos erros que as lideranças políticas cometem, né? O PT, o PSDB, o PCdoB e tantos outros partidos não podem se responsabilizar pelo que as lideranças fazem fora da ideologia partidária, né? Então, eu acho que, assim, os candidatos precisam de um partido para se filiar, é lei, senão ele não pode ser candidato. Eu ainda defendo
uma tese de que futuramente eu acho que você vai ter que ir lá se cadastrar no TRE, Superior Tribunal Eleitoral, e aí você sair candidato. Isso já tem alguém fazendo essas considerações. Mas até agora você tem que se filiar no partido. E uma vez que você se filiou no partido, você tem que seguir a cartilha do partido. Adilson Oliveira. Macário, voltando ainda à pergunta anterior, eu considero que o senhor está em cima do muro. O senhor já saiu do PSDB, mas o senhor está em cima do muro. Porque o senhor me disse, certa vez, não faz muito tempo, que o Fernando Fernandes não cumpriu comigo. Ele não tem palavra, ele não cumpriu comigo, ele teria prometido ou assumido um compromisso com o senhor e ele não teria cumprido. Aí o senhor desabafou e falou, Fernando Fernandes não tem palavra. Ele não cumpriu o compromisso que ele tinha comigo. O senhor ainda acha que foi normal o modo que ele tratou essa situação com o senhor? Então, veja bem. A pessoa, quando trata uma coisa e não cumpre, fica no consciente dele. Eu não poderia falar que ele cumpriu comigo se ele não cumpriu. Porque eu me tornei o primeiro suplente do PSDB. Eu não fui eleito vereador, mas eu fiquei primeiro suplente. Aliás, sou o primeiro suplente do PSDB. Então, eu não poderia falar para você que ele cumpriu comigo. Agora, a atitude de não cumprir é dele. Eu não posso ficar com raiva e nem falar mal dele porque ele não cumpriu comigo, né? Eu falei isso para você, se eu falei foi numa conversa, num desabafo. Mas em canto nenhum da cidade eu falei isso aí. Vai estar se tornando público agora, né? E que eu acho que também que não faz mal nenhum, né? Agora, vai da consciência de cada um. Eu acho que quem tem compromisso tem que pensar no que vai tratar, no que vai falar, né? Porque depois que você não é obrigado a tratar, a combinar. Depois que você trata e combina, isso passa a ser dívida. Agora, vai das pessoas se querem cumprir ou não. Eu presumo que o Fernando tinha uma expectativa em relação ao senhor quanto à votação. O senhor teve uma votação que não correspondeu à expectativa do Fernando? A sua votação foi pífia? Não, eu não considero a votação pífia. Eu tive 1.952 votos quando eu saí pelo PT a última vez, e agora no PSDB eu aumentei. Tive 1.974 votos, eu aumentei 22 votos. O senhor não se elegeu. Não me elegi, mas fui fui o primeiro suplente. Ele chamou o senhor para o partido para ajudar o partido, ele se eleger. Mas muito poucas pessoas que não participavam do governo teve a votação que eu tive. Eu tive uma votação expressiva porque eu tive trabalho, eu ainda continuo na cidade presente, e quem me conhece sabe da minha transparência e acredita em mim e confia em mim. Entendeu? Então esse fator de eu ter tido 1.974 votos não é votação pífia, é uma votação excelente. Eu me considero que eu fui bem votado. Davi da Silva. Você vai para o PCdoB e já como pretenso candidato, pré-candidato a prefeito, né? O que te credencia, na sua autoavaliação, a entrar num partido, já sair candidato num partido onde você, como disse, tem uma trajetória muito grande, é um partido de quase um século de existência, com uma linha muito definida, pelo menos ideologicamente. A prática eleitoral é um outro assunto que a gente vai tratar com lideranças do partido. Mas o PCdoB tem esse viés ideológico muito marcado. E aí você vem de um partido de centro ou de centro-direita para uma legenda comunista e já vai pegar o lugar na janelinha, já vai sair candidato a prefeito. Isso não vai te trazer problema também, dos mesmos jeitos que você enfrentou lá no teu partido antigo? Eu acho que não. Veja bem, o ano passado, a gente acabamos se reunindo aí, algumas lideranças da cidade, e a gente continuamos fazendo essas reuniões. Então, essas lideranças falaram assim, nós precisamos fazer um grupo para lançar candidatura própria. Né? E eu fiquei na minha. Só que as lideranças me apontaram, o Macário já foi vereador, já foi presidente da Câmara, já tem um grande conhecimento na cidade, então o Macário poderia ser o nosso pré-candidato. Veja bem, se um grupo colocou isso para mim, quem sou eu para falar não, né? E é tudo que muitas lideranças querem na cidade. É um grupo apoiando ele e colocando o nome dele para ser pré-candidato a prefeito. E aí, a gente continuamos se reunindo, e o Toninho é meu amigo de longas datas, desde a época do PT, que a gente temos uma amizade saudia e saudável. E aí, eu conversando com o Toninho falou, venha para o PCdoB, rapaz, venha para o PCdoB, nós vamos montar um time, né? Nós vamos
pegar esse grupo de liderança aí, vamos lançar você a pré-candidato a prefeito na cidade, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito. Né? Falou, não tem problema nenhum, se você quiser presidir o partido, a gente chama as lideranças do PCdoB, a gente chama o vice-presidente, a gente conversa, e aí a gente vamos tocar e vamos atrás dos nossos deputados e vamos fazer a diferença em Taboão da Serra. De pronto eu reuni o grupo, conversei com o grupo concordou, e nós fizemos aquela reunião na minha casa sábado, justamente para dar o pontapé inicial. Ok. Nós vamos chegando aos finais do programa, nós só temos 30 minutos, mas ainda dá tempo aí. Adilson Oliveira. Macário, passado e presente agora. Você acha que foi uma das primeiras lideranças do PT a deixar o partido, e na época a sua decisão caiu como uma bomba no PT. O Wagner Stein disse o seguinte: foi um desapontamento geral, uma tragédia, um negócio absurdo. Para ele, ele acreditava que o senhor ter ido para o PSDB é um horror, um oportunismo deslavado, e que o senhor enterraria a sua carreira política indo para o PSDB. Agora, indo para o PCdoB, o senhor vislumbra alguma chance? Veja bem, que a analogia dele não foi correta, né? Porque eu fui para o PSDB, como eu acabei de falar, minha votação aumentou. Não fui eleito, mas muitos falavam que eu não ia ter 500 votos. E a minha votação aumentou. Eu não tenho dúvida nenhuma que no PCdoB a gente também vai ter uma votação expressiva e podemos surpreender a cidade. Ok, então, não vamos para as considerações finais, Macário. A gente já vai adiantando para você que ele está lançando a sua candidatura, está saindo do PSDB, indo para o PCdoB, até mesmo com a presidência, e lançando a sua pré-candidatura a prefeito da cidade pelo PCdoB. Nós vamos conceder umas considerações finais ao Adilson, 1 minuto, e 1 minuto para o Davi da Silva para as considerações finais. Adilson. Eu queria só agradecer a presença do Macário e desejar boa sorte na pré-candidatura a prefeito. Uma boa noite a todos os telespectadores. Davi? Agradecer também ao Macário e, embora atrasado, mas você ainda está com cheiro de bolo de aniversário, né? Muita saúde e sucesso na tua vida. Obrigado, querido. Então, Macário, nós vamos te conceder 1 minutinho agora para você falar a respeito do que você achar que deve, são suas considerações finais. Você tem 1 minuto aí para a população Taboão da Serra te ouvir aí. Quero agradecer os internautas, quero agradecer ao Márcio Cassiani, quero agradecer ao Adilson, quero agradecer ao Davi, né? O homem da Bíblia. Quero dizer para os telespectadores de Taboão da Serra que a minha vida foi construída com desafio. Sou nordestino, nasci no Agreste Sergipano, aos 7 anos de idade fui para o roçado com meu pai e a minha mãe, tradição nordestina, os mais velhos sempre criar os mais novos, e aos 16 anos fui para Salvador trabalhar com meu tio, no Ceasa do Rio Vermelho, e aos 19 anos, eu migrei para São Paulo, no ano de 1987, e São Paulo me acolheu, essa cidade metrópole do nosso país, e a nossa cidade vizinha Taboão da Serra, vim aqui conhecê-lo e me adotou até hoje. Aqui eu fiz amizade, aqui eu me tornei vereador, me tornei presidente da Câmara, e agora a gente tem esse desafio aí, com esse grupo que consegue ver em mim uma liderança política na cidade. Se realmente, de fato, isso acontecer, é uma criança que está engateando agora essa proposta, mas a gente acredita que ela vai ficar adolescente, depois vai ficar adulto, daqui até o ano que vem. E se for assim, da vontade de Deus, a gente vamos enfrentar esse desafio e vamos dar o melhor para a nossa querida cidade de Taboão da Serra. Ok, então, meus amigos da TV Atual, esse foi o programa Roda de Fogo com o Macário, vai lançando a sua pré-candidatura a prefeito Taboão da Serra. TV Atual, inteligente como você. Muito obrigado pela audiência.